sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Bem Viver. E para hoje nós temos como tema saúde oral. E dou já as boas-vindas aos meus convidados, ao estomatologista Isaac Domingos, seja bem-vindo. Muito obrigado. E a Antumba Mwanza, que é médica geral, também seja bem-vinda ao programa Bem Viver. Obrigada. Bem, vamos começar por definir o que é saúde oral. Dou lugar à nossa convidada. Boa tarde a todos mais uma vez. Dizer que a OMS define saúde oral como a ausência de algumas enfermidades como cárie dentária, fissuras, traumas, ausência de dentes, todos esses males que possam impossibilitar uma boa fala, um bom sorriso, um bom processo de mastigação e um bom processo de rasgar, ou seja, o processo de bem-estar da própria boca e da face. Ok. Doutor, essas fissuras têm a ver mesmo com tudo que funciona na nossa saúde oral? Certo, para dizer que as fissuras, conforme a doutora Mons acaba de realçar, está relacionada com relação às estruturas anatomo-funcional dos dentes, com relação à estrutura anatômica. As fissuras são estruturas natural, mas por algum descuido da higiene oral pode resultar numa destruição destas fissuras ou aquilo que nós chamamos de cavidades, não é? Dentária, resultando uma cárie, isto em função do acúmulo de restos alimentares mal removidos, podem desenvolver uma doença que se chama cárie dentária por fermentação bacteriana. E, lógico, quando há situações do gênero, pode desencadear um mal-estar geral, tal como a doutora disse muito bem, que a Organização Mundial da Saúde define a saúde oral como o bem-estar do aparelho estomatognático, que compõe os dentes, a mandíbula, quer o maxilar superior e a mandíbula, e o bem-estar também das estruturas anexas, tal como a gengiva, a língua, o vestíbulo, que é a parte interna da cavidade oral, que entra em contato com os dentes, e outras estruturas conexas. E como é que está formada a nossa boca? Nós temos aqui um exemplar, né, que o doutor pode especificar para todo mundo que está lá em casa nos acompanha, e o doutor também explicar como é que funciona a estrutura maxilar. Ok. Para dizermos que a cavidade oral ela está composta por duas arcadas, que é a arcada superior. Eu vou aqui ilustrar, que é a arcada superior, esta parte de cima, que compreende o palato que é essa estrutura onde a nossa língua entra em contato na parte de cima, que é a parte mais dura da nossa cavidade oral. Certo, vulgarmente chamado por céu da boca, e por sua vez este palato também está subdividido em duas zonas. Temos aqui a zona mais frontal, que é denominada o palato duro, não é? E temos a zona mais posterior, que é denominada o palato mole. É aqui onde existe uma maior quantidade de inervação, ok? E órgãos e estruturas sensitivas que facilmente nos dão a possibilidade do refluxo ou então vômito, vulgarmente dito. E temos também a nível do maxilar superior, temos aqui a presença dos dentes, não é? Nos adultos num total de 16 e em crianças num total de 10, equivalente a 20, 32. Logo, aqui embaixo encontramos, na mandíbula, encontramos a língua. Nesta língua, por sua vez, temos aqui na parte mais frontal, temos também aqui encontra-se alguns dutos, quer na parte de cima como na parte de baixo, encontra-se aqui alguns dutos que se chamam, esses dutos é onde dá-se a passagem da saliva. Esses dutos, por sua vez, têm aqui as estruturas chamadas glândulas salivares. E nestas glândulas, por meio dessas glândulas, ocorre o processo natural de irrigação da cavidade oral. Temos aqui também os dentes na arcada inferior e aqui na lateral temos a parte vestibular da gengiva, não é? Esta parte vestibular e a parte lingual, ou seja, face vestibular, lingual. Vestibular por estar em contato com a bochecha, com a parte interna da bochecha,
e lingual por estar mais próxima da língua. E para dizermos que também, com base nas estruturas anatomofuncional, para dizer que algumas doenças do fórum sistêmico, tal como a diabetes e outras doenças crônicas não transmissíveis, a partir também da cavidade oral podemos detectar algumas patologias. Mas no decorrer... Vamos chegar aí. Doutora, vendo essa explicação toda, o que eu quero saber é com quantos anos, ou desde nós temos que começar uma higiene oral, né, de forma séria, cedo. Neste caso, a partir de crianças. Com quantos anos uma criança deve começar a frequentar uma clínica dentária? Exato. Antes mesmo de se falar de frequentar uma clínica dentária, começa-se pelos cuidados já desde casa. Então, desde que o bebê vai tendo, mesmo sem o processo de nascimento dos dentes, que começa ali por volta dos 4, 6 meses, em média aos 6 meses, após o bebê fazer o processo de mamar no peito da sua mãe, tem o processo de limpeza normal, geralmente com uma comprensa, com uma gaze. A mãe ou os cuidadores da criança, mais comumente a mãe, vai fazendo já esse processo. E tão logo comece já a dentição, o processo da dentição ali nos 6 meses, os cuidadores podem sim consultar um profissional da área para que possam começar já a obter as orientações de como se faz o processo de lavagem de dentes, quais são as pastas de dentes mais adequadas para cada fase. Então, tudo começa em casa e, a posterior, com o nascimento dos primeiros dentes, os chamados dentes de leite, então começar o processo de procura contínua e frequente do profissional da área. Normalmente nós acompanhamos, né, vemos nos supermercados as pastas de dentes, vêm ali estipuladas as idades. Mas nós acabamos por sentir que algumas pastas de dente, embora sendo para a idade das crianças, sente-se uma... Como é que eu hei de explicar? Tu sentes a pasta de dente muito forte para a idade dele, porque nós, os pais, temos o cuidado de prestar atenção e provar. O doutor alguma vez já se apercebeu, a doutora mesmo também, se quiser intervir, já se apercebeu de algumas pastas dentárias que não são adequadas? Certo. É o seguinte, primeiro para dizermos que todo produto para estar exposto aos usuários ou aos consumidores passa por uma entidade reguladora do comércio que, por sua vez, atribui certificado para a sua devida utilização. Mas é preciso termos em conta que todo produto de higiene oral, no caso a pasta de dente, elas estão tipificadas por idade, conforme também a doutora disse muito bem, estão tipificadas por idade em função do tipo de dentição. Por exemplo, uma criança com um nível de vida, ou seja, com um estado de saúde oral péssimo, dificilmente poderá usar uma pasta de dente que tenha a quantidade, aquilo que nós chamamos ppm, ou partes por milhões de flúor, não é? Inferior àquilo que ela precisa. Por exemplo, se o meu paciente, em função do seu estado oral, não é? Ele reside numa zona onde não consome água fluoretada, não tem a possibilidade de alimentar-se com alguns alimentos que possibilitam a remineralização do flúor de forma natural no organismo. Este paciente ou esta criança vai ter uma dificuldade de hipofluorose, que é a diminuição do flúor a nível do organismo. Logo, poderá desencadear também na saúde dos dentes. Os dentes poderão estar frágeis e desta fragilidade poderá resultar numa cárie com maior possibilidade. Logo, a este tipo de paciente, eu tenho que indicar como dentista ou como estomatologista formado na área, no caso que é o odontopediatra, na ausência do... Ou seja, o odontopediatra, não é? Na ausência do odontopediatra, o clínico geral em estomatologia ou em dentisteria pode também fazer este acompanhamento. Se porventura a criança precisa de pasta de dente com 700 partes por milhões de flúor, mas o seu estado oral é débil, então eu vou dar uma pasta
com uma maior quantidade de flúor. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a FEDESA, a Federação Internacional de Odontologia, a pasta de dente nunca pode exceder a 1.500 ou acima de 1.400 ou acima de 1.500 partes por milhão de flúor. Por exemplo, um pai ou uma mãe que ainda não foi a uma clínica consultar, saber como é que está a saúde oral do seu filho, ou até mesmo dela, e comprar só uma pasta de dente. Não tem noção dessas coisas. Então é importante que nós também clarifiquemos aqui o que é que nós adultos e até mesmo crianças devemos fazer em casos do género. Muitas das vezes só olhamos para a pasta de dente e achamos, não, é essa, vamos levar, mas temos que ver também de acordo aquilo que o doutor acabou de dizer, que são as patologias que nós carregamos, que muitas das vezes não nos apercebemos. E pronto, para fazer o jogo, né, para saber qual é a pasta adequada a usar. O certo mesmo é frequentar um dentista. Porque ele é o profissional especializado a orientar. A princípio, compramos de acordo com a idade que o bebê tem e a indicação da pasta de dente, mas para, como nós dizemos, especificar para cada situação ou para cada doente, só mesmo o profissional da área para dar essa orientação. Ok. Doutor, de quanto em quanto tempo um paciente deve fazer a limpeza dos seus dentes? Isto varia muito do estado de saúde oral do paciente, mas de acordo com o regulamento da Organização Mundial da Saúde, no mínimo, um indivíduo com uma saúde oral equilibrada, no mínimo, pode visitar o dentista 2 vezes por ano, no mínimo. Logo, se o meu paciente está com algumas alterações a nível dos sextantes que compõem a arcada dentária, por exemplo, o meu paciente está acometido por 20, 15 dentes com cárie e ele tem a possibilidade de ter de desenvolver tártaro, que é aquelas manchas amarelo castanha que ficam grudadas entre a gengiva e o dente. Então, a visita vai depender muito da programação e do cuidado que o paciente terá na observação das recomendações do dentista, conforme a doutora disse muito bem. E é sempre bom que todo o cuidado deve ser sempre direcionado por um profissional, porque se assim não for, poderemos desencadear outras situações do foro oral. No mínimo, o que se recomenda é 2 vezes por ano. Mas esta visita é dependentemente do estado de saúde oral. Isto porque há aqueles casos que o meu paciente vem hoje ao consultório, quebrou um dente, não é? E ao longo do ano ele já cumpriu as 2 vezes, tem uma saúde oral equilibrada, mas por qualquer coisa quebrou um dente. Ele não pode colocar em mente que só pode ir ao dentista 2 vezes por ano, porque a saúde oral dele está boa. Então, a visita ao dentista depende muito das necessidades do paciente. Ok. Doutora, como é que se desenvolve o tártaro na nossa boca ou na nossa dentição? Além da própria questão imunológica, que muitas das vezes também influi, tem muito a ver principalmente com a higiene que cada um adota. Sabemos nós que a higiene oral deve ser feita no mínimo, o doutor depois pode corrigir, no mínimo 2 vezes ao dia. O ideal seria após cada refeição, mas sabemos nós que fruto das atividades cotidianas nem sempre é possível, então pelo menos de manhã e à noite. E muitas das vezes essa higiene não é cumprida. E além do mais, além da frequência, também tem o modo de como se faz essa higiene. Existe uma forma correta de fazer, o tempo. Muitas das vezes nós fazemos a lavagem de uma forma muito superficial e acaba fazendo com que haja esse acúmulo dessa placa ali, chamada de tártaro, então. E para além da lavagem, né, que a doutora acabou de referir, é o que muitos pacientes também consomem. Acredito que o tabaco acaba por influenciar café ou a cafeína, não sei se estou errada, sim, mas o doutor pode corrigir-me. Conforme a doutora disse muito bem, estes fatores todos que a doutora mencionou são uns fatores externos, não é? Certo. E para além desse existem aqueles fatores
internos do próprio indivíduo. Por exemplo, há indivíduos que têm uma dificuldade das suas glândulas salivares. Esse indivíduo, o duto salival, a quantidade de saliva necessária para realizar-se a autolimpeza da cavidade oral é diminuída. Por exemplo, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos que consomem medicamentos para controlar o nível de... Certo, certo. Então, estes pacientes têm essa dificuldade. O que isto vai causar? Conforme a doutora disse muito bem, o tártaro internamente, ele vem devido ao processo da cristalização da placa bacteriana. O que é a placa bacteriana? Quando nós comemos, existe entre os nossos dentes aquela massa alimentar que fica ali grudada, que fica aqui colada entre os dentes, não é? Quer na parte frontal, bem como na parte posterior ou na parte interna em contato com a língua, com maior possibilidade nos dentes inferiores, na parte interna em contato com a língua, e nos dentes posteriores devido à dificuldade de higienização. Agora, em função do composto salivar, porque a saliva contém minerais, estes minerais que a saliva contém, não é? Naqueles casos, quando tu não removes corretamente a placa bacteriana, os restos alimentares, por meio da escovação, que a doutora disse muito bem, então há um processo de endurecimento, que tecnicamente nós chamamos, ele vai endurecendo. E deste endurecimento, passa da fase de placa bacteriana, a placa é aquela massa ligeiramente amolecida, amarela, não é? Que é facilmente removida com a escova. Quando não é removida em contato com a saliva, então passa para um outro estágio. Passa para uma fase de tártaro ou placa tártaro. Tártaro por quê? Porque ela já está grudada, já está mais dura. E ali a sua remoção é mais complexa, só pode ser mesmo feito por um profissional da área. E quando um estomatologista diz ao cliente que tem que fazer a limpeza dentária de 6 em 6 meses, aí, doutor, já entra a situação que o doutor há pouco estava a dizer, que já tem algo mais que permite que ele de 6 em 6 meses tenha que frequentar o estúdio, né, nesse caso. Uhum. Exato. O consultório. Isto porque, conforme acabas de explicar, se o paciente for um paciente cumpridor, um paciente obediente, não é? Cumpre aqueles parâmetros todos que a doutora disse muito bem, o retorno deste paciente ao consultório não poderá ser de forma frequente. Okay. Mas existem aqueles casos que, em função do estado de saúde do paciente, é necessário que o paciente regresse mesmo no mínimo 3, 4, 5 vezes por ano. E nós, dentistas, nós recomendamos alguns tipos de pastilhas próprias para incentivar ou criar o aumento da produção de saliva a nível da cavidade oral. Então, são esses trâmites que nós precisamos sempre ter em conta. Okay. O branqueamento é um procedimento correto, doutor? Dizem que enfraquece, eu não sei, tem um termo correto que vocês utilizam. Exato, enfraquece o esmalte ou nem por isso? Há muita coisa que se diz, não é? Ou que se diga a respeito do mesmo. Vou dar lugar ainda à doutora. É melhor o doutor começar, né? Okay. Por ser o da área, depois eu acrescento. Obrigado pela primazia, doutora. Uhum. É o seguinte, o clareamento é um processo clínico médico utilizado na nossa especialidade. E o clareamento, muitas das vezes, em função da necessidade e do estilo de vida do paciente ou do indivíduo, por uma questão de vaidade, estética, mudar aquela vibe toda, por vezes ele vai à procura do dentista para tratar, não é, da sua estética. Mas existem aqueles casos que nós, como profissional, detectamos que não tem necessidade. Mas o clareamento está dividido em duas vertentes. Temos aquela do consultório e aquela
caseira, que é aquela simples. E em função da tonalidade do meu paciente, numa fase inicial, eu posso... A caseira funciona Funciona. A casca de banana, Não, dizem, morango. esfregar o carvão. Ai, meu Deus. Não, existem produtos próprios. Existem produtos indicados para este fim. O clareamento está doseado. O indivíduo, se não tem necessidade de usar um clareamento do consultório, que é o mais invasivo, eu não posso indicar o do consultório, vou indicar o caseiro, mas com alguns produtos dado pelo profissional. Não é aqueles produtos retirados ali da internet, caro telespectador, aqueles produtos retirados da internet. Da Google, normalmente faz essas pesquisas. Certo. E isto muitas das vezes causa algumas alterações e podem desencadear outras patologias. Eu não sei se os doutores já viram, mas tem alguns vídeos na Google que diz que a casca de banana seca, se tu descascares a boca, cascares a banana, se esfregares a casca e deixares um tempo, aquele muco, né, com aquela pronto, o muco da casca, passando, deixar um tempo, depois escovas os dentes e tá perfeito. E vês aí umas imagens que depois suscitam o interesse das pessoas que estão a ver, né? E tentam em casa própria, já tentei e não vi nenhum resultado. Logo, e conforme sabes, a saúde, a medicina é por evidência. Nenhum procedimento médico, vamos aqui dizer, caros telespectadores, nenhum procedimento médico é feito porque ouviu, alguém fez, resultou. Mentira. A saúde assenta-se num conhecimento teórico prático com evidências. O que é evidência? Evidência é, olha, o paracetamol, quando tu vais usar, a sua febre vai baixar. Ok, tá bom. A nível do mundo, quais são os estudos que dizem que o paracetamol baixa a febre? Olha, Estados Unidos tem este estudo, Brasil tem este estudo, Inglaterra tem este, não é? A junção de todos os estudos feitos vão nos dar um deferimento final e ver o nível de satisfação pelo uso daquele método, certo? Sim. Além de que tudo tem que ser individualizado. Em medicina nada é coletivo. O que resulta comigo poderá não resultar consigo. Exato. Então, por isso, a necessidade de você consultar um profissional que possa orientar de acordo com as suas necessidades. E até muita gente fazer, por exemplo, eu posso ser alérgica à dipirona e tu não. Então, há que se fazer, exato. Precisa fazer o ibuprofeno. Então, vamos adequando de acordo com as necessidades do próprio paciente ou do próprio indivíduo. Então, é necessário termos alguma cautela com essas receitas que a gente vai vendo, porque pode realmente resultar com uma determinada pessoa e não resultar conosco e causar danos que muitas das vezes nós não temos noção. Então, é necessário estarmos devidamente orientados e consultar o profissional mesmo de saúde. E porque existe, dando uma sequência no que a doutora acaba de dizer, existem indivíduos com algumas doenças próprias do organismo. Muitas das vezes tu não tens o conhecimento se padeces desta ou aquela doença, não é? Tu vais tomar, por exemplo, existem doenças sistêmicas que o indivíduo, que um certo portador não pode consumir o paracetamol. E o paracetamol, diga-se por abono de verdade, que é um dos medicamentos mais consumidos a nível da nossa praça farmacêutica. E muitas das vezes é concedido aos utentes mesmo sem ter uma receita. Então, há doenças que até o paracetamol o indivíduo não pode consumir. E existem casos que agora está-se a estudar, existem alimentos em que nós não podemos consumir com um certo tipo de medicamentos. Interfere no mecanismo de ação. É aqueles casos, olha, eu estou com paludismo, tenho aquela doença, estou a consumir tanto antipalúdico, mas não estou a recuperar. Por vezes, alguns alimentos que tu vais consumindo vão causando algumas alterações a nível do seu metabolismo, que é a capacidade que o organismo tem de absorver o medicamento e o alimento ao mesmo tempo. Então, há uma interferência. Uma elimina o mecanismo de ação do outro para dar um resultado. Então, precisamos ter muito cuidado.
Doutor, falava no princípio das patologias que acabam por interferir na saúde oral. Será que todas acabam por interferir naquilo que é o processo da saúde oral? Como o doutor falou das diabetes, acredito que a HIV também acaba por influenciar. Quais são as patologias que acabam mesmo por interferir, dar um certo desequilíbrio naquilo que é a saúde oral? Okay. Com relação às doenças sistêmicas que podem interferir ou manifestar-se ou desencadear ou dar surgimento com maior facilidade de doenças a nível da cavidade oral. Uma delas temos a HIV, isto porque por ser uma doença autoimune, ela baixa o sistema imunológico, não é? Ela baixa o sistema imunológico, dando possibilidade à invasão de muitos micro-organismos num mesmo instante, causando um desequilíbrio. Ali o indivíduo pode desencadear um herpes zoster, pode ter maior quantidade de tártaro, pode ter maior quantidade de cárie dentária, o nível salivar pode estar diminuído, porque pode desenvolver um câncer a nível das glândulas também. Para além do HIV, temos a vitaminose, não é? Aqueles casos de indivíduos com pouca vitaminas também podem desenvolver algumas outras patologias a nível da cavidade oral. Indivíduos, por exemplo, com hipertensão crônica, não é? Que tomam constantemente a medicação. Em função do consumo dos antihipertensivos, eles vão ter uma diminuição, ou seja, numa linguagem mais simples, né? Terá uma diminuição da irrigação salivar a nível da cavidade oral, o que poderá desencadear aquelas situações que nós chamamos halitose, que é o termo técnico, não é? Mau hálito. Ok, mau hálito, que é a exalação do mau odor a nível da cavidade oral. E temos também a dificuldade de detectar o sabor, não é? Do sal, do salgado, do doce, do amargo, do ácido. Isto em função de algumas alterações a nível da nossa glândula, a nível do dorso da língua, não é? Causa algumas alterações. E tantas outras também, acho que a doutora também pode aqui. Infecção por vírus, o papilomavírus também pode ter manifestações a nível da cavidade oral. E uma outra condição que, apesar de não ser considerada doença, mas a gravidez deixa a mulher mais suscetível a cáries dentárias, por diminuição mesmo do próprio flúor, então enfraquece ali a nível o esmalte dentário. Então, são algumas condições que podem sim propiciar essas. Sim, mas é muito comum. Nós vemos muito mulheres que durante a gestação tinham ali um dente que não estava muito bem, mas logo que fica grávida começa com o processo de dor e tudo mais. Então, pela condição mesmo da própria gravidez, pode acontecer e é muito frequente. Doutor, nós não temos muito tempo porque tudo aqui em televisão corre muito rápido, mas só para deixar um aviso aos nossos telespectadores, não é? Do porquê da gengivite, o porquê de muito sangramento na gengiva, quais são os tratamentos assim muito rápidos e deixar alguns conselhos também, a doutora aproveita para fecharmos, porque não temos mesmo muito mais tempo. Okay, é o seguinte. Primeiro, não vou aqui mencionar tratamentos, porque o tratamento é de foro interno. Exato. Vou dizer, por exemplo, naqueles casos de gengivite que é conhecida como o aumento anormal ou a inflamação da gengiva, pode derivar por alguns fatores, tais como o uso do palito. É incorreto, o palito é para sobremesa. Palito não é para os dentes. Então é errado o uso do palito. O que deve ser feito é o fio dentário. E este fio dentário não é um fio qualquer, isso é um fio terapêutico impregnado com flúor em presente, de forma ao ser utilizada constantemente entre os dentes, causa uma ação antibacteriana. E por outra, temos também aqueles casos de sangramento gengival. Pode ser
por algum fator de saúde sistêmica, por exemplo, a diabetes, devido à possibilidade ou à dificuldade do processo de cicatrização. Porque a nível das terminações da gengiva, há maior concentração do fluxo sanguíneo. Então, por serem zonas muito sensíveis, qualquer coisa tocando ali pode desencadear num sangramento, certo? E também possibilita a destruição da estrutura que suporta o dente no osso, causando flacidez dos dentes. E eu aconselho aqui, naqueles casos, para procurar mesmo um profissional. Doutora, quer deixar algum conselho? Sim, quero sim. Primeiro, nós em medicina temos uma máxima que é melhor prevenir do que tratar. Então, tudo começa mesmo da prevenção, a lavagem frequente e correta dos dentes, com uma pasta de dentes, com uma escova, usar o fio dental, já que é especificado, visitar o dentista ou o profissional de saúde para melhor orientação de forma frequente, pelo menos 2 vezes ao ano, e não nos guiarmos pela experiência dos outros. Somos pessoas individuais, então consultar o profissional para uma orientação especificada ou especializada. Muito obrigada, doutora Antumba e doutor Isaac, por estarem aqui no programa Bem Viver e darem então os vossos contributos naquilo que é a saúde oral. Acredito que tem muita coisa para se falar e vou querer que voltem numa outra ou próxima oportunidade para que assim possamos falar de pessoas que ultimamente têm usado o aparelho de forma por vaidade e muitas das vezes não é correto, e temos muitos estomatologistas a usarem ou a permitirem isso de forma porque querem o dinheiro, mas isso são outros fóruns, nós vamos tratar disso mais ali além e só nos resta agradecer a vossa presença aqui. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. E a você que esteve aí do outro lado e nos acompanhou, o nosso muito obrigada. Agradecer ao TEN que abriu as suas portas a nós. E temos encontro marcado no próximo domingo, já sabe. Fique ligado ao Lifestyle em Português no Instagram e no YouTube.